Olá, meus amigos. Nosso bom dia, né? Ou nosso boa tarde, nosso boa noite. Não sei que hora que vocês irão assistir esse vídeo. Esse vídeo é muito interessante, viu? O tema é muito interessante mesmo. E que Jesus nos dê essa possibilidade de passar credibilidade a todos, né? Porque nós estamos traduzindo os ensinamentos de Jesus para esse momento de nossas vidas, né? Então, nós estamos gravando essa série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no quarto capítulo. É muito interessante. Por que é muito interessante? Porque nós vamos falar a respeito de reencarnação e laços de família. A necessidade da reencarnação. Quando nós sentimos a necessidade de ir no centro espírita, não sendo espírita, ou tendo pouca informação do que é ser espírita, nós presenciamos preleções ou palestras públicas que vem a ideia da reencarnação. E a maioria das pessoas estranha. Por quê? Elas estranham. Porque as crenças religiosas não traduzem a essência dos ensinamentos de Jesus, os quais transcendem a nossa imaginação. Agora, como tecer comentários sem antes comentar o que é reencarnação? Né? Porque poucas religiões não dão ênfase para a reencarnação. Não dão. As religiões simpatizam com alguma entidade ou santa, né, que foram canonizadas e ali ficam se espelhando, ali ficam traduzindo a sua fé. Mas a filosofia espírita, que é ciência, é filosofia, é religião, mostra a todos, se não existisse a reencarnação, não haveria justiça de Deus. E como ciência, há de se compreender nas palavras de Jesus que existe a ciência da espiritualidade. Existe um significado profundo. E não haveria meios dos espíritos atingirem a perfeição sem haver a caminhada da pluralidade da vida. E esse fato está ligado à imortalidade das almas, né? Quando Jesus, ao proclamar, disse: "Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Há na casa do meu Pai muitas moradas." E qual é a casa do Pai? É o universo, os seus milhões e milhões de outros planos ou planetas ao nosso redor. E nas entrelinhas desses ensinamentos, está claramente nos prevenindo que somos mesmo imortais. E que estamos por aqui em regime de aprendizado, em regime de provas. E durante a estada de Jesus entre nós, há 2000 anos atrás, como era a mentalidade religiosa das pessoas? Eram diferentes de nós. Eles acreditavam na ressurreição da alma. Ressurreição é voltar no mesmo corpo. Acontecimento que a ciência prova que é impossível. Mas a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, no sentido de ressurreição, o qual era uma vaga visão que eles tinham a respeito da reencarnação. E na época havia a filosofia mosaica, que nós podemos falar, o mosaísmo. E os defensores do mosaísmo nos templos eram os doutores da lei, os sacerdotes, os senadores, os fariseus, os escribas, os publicanos, cuja filosofia não tratava de espiritualidade,
pois tudo era calcado nas leis mosaicas, olho por olho, dente por dente. Mas, entre os doutores da época, havia um senador judeu por nome de Nicodemos. E que esse Nicodemos, ao nosso ver, conforme lemos as Escrituras, ele foi um admirador de Jesus. E uma noite ele encontrou Jesus, o Nicodemos. Foi ao encontro. E pelo que observamos, ele questionou Jesus. Mestre, sabemos que viesse por parte de Deus para nos instruir, como um doutor. Porque ninguém faz o que tu faz se Deus não estiver contigo. Isso está em João capítulo 3, de 1 a 12. Mas Jesus assim lhe respondeu: Nicodemos, em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, com essa informação, Nicodemos, admirado, disse: Mas como pode nascer um homem que está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Ou seja, nascer de novo? E a máxima que Jesus respondeu foi o seguinte: o que é nascido carne, Nicodemo, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis que eu digo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Mas, mestre, como isso pode se dar? Mas, Nicodemos, vós que é mestre Israel, ignorais essas coisas? Se não credes quando eu falo das coisas da terra, como você vai crer ou acreditar naquilo que eu falo das coisas dos céus, que é a espiritualidade, né? Então, essa é a explicação, em parte, da conversa entre dois mestres em uma noite no Vale do Hebron, nos dá a entender muita coisa. Dá a entender que somos reencarnantes. E observando os ensinamentos de Jesus, como se comporta no mundo espiritual o fator família? Já que o nosso tema de hoje é família e a reencarnação. Já que somos seres que vivemos em família, criamos laços aqui na Terra. Surgimos os nossos pais, mães, criamos fortes apegos, geralmente do amor maternal. E como fica isso após essa curta passagem pela Terra, já que somos imortais? Né? Kardec, grande filósofo, nos explica, baseado sempre em provas espirituais, que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Mas ao contrário, eles são fortalecidos, se estreitam, pois a família aqui na Terra é o laboratório das almas. Também no espaço. Na espiritualidade, os espíritos formam grupos familiares e são unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. E felizes ficam por estarem juntos, claro. Então a encarnação os separa temporariamente, porque após a sua reentrada na erraticidade, quer dizer, quando nós voltamos para a espiritualidade, voltamos a nos encontrar na mesma família e amigos do passado. Se uns estão encarnados, outros não
não significa que estão menos unidos. Os que estão na espiritualidade zelam por aqueles que estão encarnados. Não parece, mas é a verdade. O fato que é depois de cada reencarnação ou existência na Terra, deram mais um passo a caminho da perfeição. Jesus não disse, sede perfeito como o vosso Pai o é? É. Então, diminuindo cada vez mais os laços que ligados à matéria, pois a afeição fica mais lúcida. E do outro lado aprende a praticar a tolerância, o perdão, as diferenças que haviam entre um e outros do passado. Ele ou nós podemos percorrer inúmeras existências corporais, sem nenhum prejuízo que afete as afeições mútuas. Vamos entender que falamos das afeições reais de alma para alma, a única que sobrevive com a destruição do corpo. Os que assim não se unem, de alma para alma, não encontram na espiritualidade as mesmas afinidades. Não encontram, né? É motivos para continuarem juntos na vida espiritual, talvez numa próxima oportunidade, quando assim não se compreendem. Encontramos outros caminhos, outras afinidades, aprendemos a buscar outros conjuntos espirituais. Só as afeições verdadeiras sobrevivem às afeições carnais quando deixam de existir na Terra. Mas as uniões e afeições que existem entre parentes aqui na Terra já são indícios de simpatias anteriores que os aproximou e deram indícios para formar uma família. Deus permite, nas famílias, encarnações de espíritos antipáticos, com inclinações diferentes, com um duplo objetivo. Isso para servir de provas para alguns, meios de adiantamento para outros. No ambiente familiar, os maus se melhoram aos poucos em contato com os bons, usufruindo dos bons costumes e da educação familiar. É no meio familiar que passamos por provas. A maior prova é dentro da família. É onde nós temos que exercitar o perdão, a paciência, virtudes que possamos chamar valores espirituais. Ao exercer o papel de genitores, pais, mães, ou de ter tido 10 reencarnações, não segue que na vida espiritual, como pais e mães, iremos encontrar 10 pais e 10 mães. Sim, nós nos reconheceremos através das afeições fraternas, como verdadeiros irmãos. E facilmente se entenderão essa afeição, dependendo do estágio que o espírito está. Mas pode-se compreender que o título de pai e mãe poderão sim usar uma vida espiritual, mas vai ser um sentimento passageiro. Vamos fazer um resumo? Vamos entender. Existem 4 alternativas para o futuro do homem além do túmulo. A primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Morreu, acabou. Pensamento que nós, espírita, não achamos condizente com a justiça de Deus.
Existe a segunda, que é a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta na visão espírita, que isso é impossível. A gente ser absorvido pelo todo universal. Existe a terceira hipótese. A sua individualidade é à mercê da sua sorte quando você deixa o corpo. Segundo a doutrina da igreja, você vai para o purgatório, paraíso ou inferno, cujo sentido não possibilita a um filho de Deus, não dá a entender que nós estamos a caminho da perfeição, de uma vez que Jesus diz, sede perfeito como vosso Pai o é, que já foi dito. Mas existe uma quarta explicação, que é essa doutrina consoladora, a filosofia espírita, nos dá a entender que o progresso é infinito. Com a pluralidade das existências, vamos voltar para as nossas origens, o mundo espiritual, dando continuidade às relações entre aqueles que se amaram em sua família espiritual. Por isso existe a necessidade da reencarnação. A reencarnação é uma punição? Os espíritos são obrigados? São Luís, em Paris, em 859, deixou uma mensagem que diz: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios de Deus, nosso Criador, a que nós confia. Porque as necessidades da vida material em sua sobrevivência são obrigados a desempenhar o desenvolvimento da sua inteligência. Vamos considerar também que exemplificamos a tarefa de co-produtor da natureza. E Deus, sendo soberanamente justo, deve-se considerar igualmente todos os seus filhos, e todos ao mesmo ponto de partida, e todos gozam do mesmo ponto de partida. Somos criados simples e ignorantes, e as mesmas obrigações a cumprir nós temos na liberdade de agir. A cargo fica das nossas escolhas. Então, toda encarnação é um estado transitório. É uma tarefa que Deus nos impõe na vida. E a prova dependerá das nossas escolhas. O que plantamos é o que colhemos. O livre-arbítrio é esse. Aqueles que cumprem a tarefa com vontade na sua reforma geral, ou seja, no seu melhoramento dia a dia, chegam mais depressa ao estado de felicidade, que será sempre o fruto da misericórdia de Deus, da concessão de mais uma reencarnação. Mas, diz São Luís, que aqueles que não aproveitam tal oportunidade só encontrarão espinhos pela negligência e terá que recomeçar sempre de novo num mundo de provas e expiações. Kardec, como filósofo de ótima categoria, professor de uma cultura invejável da sociedade parisiense, faz uma seguinte comparação. Um estudante não alcança os degraus da ciência, da diplomacia, senão depois de ter percorrido todas as etapas ou graus que a ela conduz. Assim ocorre com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no início da vida espiritual, a encarnação é uma oportunidade. É um meio de desenvolver a sua inteligência,
Mas para o homem esclarecido, o qual já tem um senso de moral, é amplamente já desenvolvido, é diferente. Ele já goza de uma lucidez, já pode ter discernimento de escolha entre o bem e o mal. Ele já compreende que, escolhendo o lado do bem, o retorno será positivo. Se, ao contrário, escolhendo o lado obscuro da vida, aumenta a sua dificuldade e aumenta a sua permanência nos mundos inferiores. Vamos relembrar que Jesus disse: na casa do Pai existem muitas moradas. Muitas moradas. Tem as moradas espirituais, cidades espirituais, colônias espirituais. Também temos outros planetas, né, envolvidos assim com a matéria. Então o livre-arbítrio é dado para o ser humano para que possa desenvolver seu lado moral, entre o bem e o mal. E para filtrar um espírito em evolução, após ele estar contaminado pelas ideias egoísticas da vida. Por isso nós estamos aqui. Isso leva muitas vidas. Ele não se convence facilmente numa única encarnação. Isso pode mudar através de muitas dores, muitas aflições. As diferenças que existem entre um homem civilizado e um homem que não é muito civilizado mostram os degraus a ser vencidos. Por isso que Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos, porque eles encontrarão o reino dos céus. Aqui nós estamos a trabalho. Aqui não é uma colônia de turismo. As necessidades das aflições é que nos faz escolher o caminho certo e por vezes o caminho errado ou incerto na nossa trajetória de vida como ser a busca da perfeição. Cabe a nós desenvolver o senso de responsabilidade, respeitando as leis dos homens, respeitando as leis de Deus, para que possamos ter sucesso na presente encarnação. E não cabe a nós entender que por aqui haveremos sempre de ser feliz, mas feliz por ter cumprido tarefas que podem nos fazer futuramente felizes. Porque Jesus diz: a felicidade não é nesse mundo. Portanto, nós não conhecemos a verdadeira felicidade. E por isso, nós precisamos nos tratar dessa patologia que nós sofremos na atual encarnação. Nos livrar do egoísmo, da intolerância. E assim nós temos no conjunto familiar o laboratório, onde nós poderemos usar a sensibilidade do perdão, né? Ultrapassar aquele sentimento que nos ofende, ultrapassar aquele sentimento que nos dá a possibilidade de nos impregnar de energias negativas, a busca da felicidade. Aqui, nada é por acaso, tudo tem seu tempo. Vivemos momentos difíceis? Passarão. Vivemos momentos de muita felicidade? Por aqui? Passarão. Vivemos momentos de doença ou patologias diversas? Passarão. Porque nós estamos num corpo que simplesmente é uma máquina que nós fazemos da intermediação entre os céus e a terra. Pois bem, meus amigos, a minha gratidão a todos aqueles que compartilhar esse vídeo. É muito interessante para aqueles que gostam de ouvir e de ver as explicações puramente espírita em torno da ciência da espiritualidade.
Meu muito obrigado a todos.